Vamos imaginar uma situação. Você recebe uma mensagem que, assim, muda a sua vida. Uma mensagem de liberdade total. E poucos meses depois você descobre que essa mensagem está sendo, sabe, distorcida, transformada na mesma prisão da qual acabou de escapar. Pois é. Essa é a luta no centro do capítulo que a gente vai analisar hoje. Nossa fonte é uma análise do primeiro capítulo de Gálatas, mas por uma ótica hebraica que muda tudo. Começando pelo nome, né? Exatamente, começando pelo nome. A gente conhece como Gálatas, mas a fonte nos apresenta o nome Galutiá. Isso literalmente significa o exílio de Á. Nossa! Isso já vira o jogo de cabeça para baixo. A carta não seria para um povo específico numa região, a Galácia, Certo. mas para os descendentes das tribos de Israel que estavam dispersos, vivendo assim como exilados. Espera, então se o público são os exilados, isso muda totalmente o contexto da mensagem. Qual era a boa notícia que eles estavam recebendo que era tão vital assim? Então, a fonte chama de Bessorá. E a Bessorá, ou as Boas Novas, nesse contexto não era só um conceito espiritual, sabe? Era a notícia da libertação da servidão, do próprio exílio, uma promessa real de restauração. É por isso que o autor, o Shaul, ele já começa a carta de um jeito tão intenso. Muito intenso. Ele diz que está chocado que eles estavam abandonando essa mensagem de liberdade tão rápido. E ele não pega leve, né? Ele chega a lançar uma maldição, um anátema em qualquer um que pregue algo diferente. Qualquer um. Seja um homem ou até um malak, um anjo. Isso não é um pouco extremo? Por que uma reação tão forte? Porque para ele, distorcer a Besorá era o mesmo que, tipo, colocar correntes de volta nos prisioneiros que acabaram de ser libertos. Entendi. Era trocar a liberdade divina pela escravidão a sistemas e regras de homens. E para provar que o ponto dele não era agradar alguma autoridade humana, ele joga as credenciais dele na mesa. Mas de um jeito... Diferente. De um jeito totalmente inesperado. Ele diz: olha, a minha autoridade não veio de um comitê em Al-Shalaim ou Jerusalém. Certo. Ela veio diretamente de Yahweh, o Pai, e de Yahushua, o Messias. Ele está basicamente falando, essa ordem veio direto do chefe, não dos gerentes. E para provar isso, ele lembra do passado dele, né? Exato. Ele lembra a todos que ele era um perseguidor fanático totalmente imerso nas tradições humanas que ele agora combatia. Aqui a coisa fica muito interessante para mim. Ele conta que, depois do chamado, ele não foi consultar carne e sangue. Ele não correu para Jerusalém. Não mesmo. Ele foi para a Arábia e só depois de 3 anos que ele foi se encontrar com Kefa, o Pedro, e com o Yaakov. 3 anos. 3 anos. Isso é uma declaração de independência muito forte. Ele estava dizendo que não precisava da permissão deles. Precisamente essa separação é o pilar de todo o argumento dele. Ele foi para a Arábia, ficou isolado, para deixar claro que a sua mensagem foi uma revelação. Não foi um curso que ele fez com os outros. Exato. Não foi um treinamento. É a diferença, assim, entre o chefe que segue a receita e o chefe que criou a receita. Shaul está afirmando ser o portador da receita original. E que outros estavam tentando alterar os ingredientes. Perfeito. A transformação dele é o que valida a mensagem. O perseguidor se tornou o proclamador da imuná, da confiança absoluta que ele antes tentava destruir com todas as forças. Porque se a mensagem é sobre resgatar exilados, ela não pode estar sujeita à aprovação de uma instituição terrena, que já poderia estar comprometida, sabe? A autoridade tem que ser divina, inquestionável. Exato. E é aí que entra a indignação dele com o que estava acontecendo, a tal outra Bessorá. As outras boas novas, isso. A fonte destaca o quão duro ele é. Ele chega a dizer que se até um anjo do céu trouxer outra mensagem... Que seja amaldiçoado. É um alerta bem radical. Muito radical. Porque, na visão da fonte, a Besorá verdadeira não é só uma libertação espiritual do pecado. É uma libertação da assimilação cultural. Ah, entendi. É um chamado para que os descendentes de Israel retornem às suas raízes, que teriam sido perdidas nas traduções greco-romanas. Então mudar essa mensagem seria, na prática, pegar alguém que foi liberto e arrastar de volta para a escravidão cultural. Exatamente isso. Entendi. E a prova de que essa mensagem é autêntica seria a própria vida de Shaul,
Ele não aprendeu isso num seminário. Não. Ele fala que foi uma revelação direta. A fonte usa a transformação dele de perseguidor fanático a, o principal divulgador da fé que ele tentava destruir. Como uma espécie de prova viva. Isso. Uma prova que dispensa qualquer outra validação. É o argumento central dele. Olhem para mim. Vocês acham que eu mudaria tão drasticamente por uma ideia que aprendi de alguém? Isso só pode ter vindo de cima. Exato. E essa ideia de pureza na mensagem se reflete de forma quase obsessiva na terminologia que a fonte defende. Não é só a doutrina que importa, mas as palavras exatas. As palavras. É aqui que entram os nomes Ial e Ialcha. A fonte é bem enfática, mencionando que termos como Deus poderiam remeter a Zeus. Sim. Para quem ouve, isso pode soar como uma coincidência de som. Qual é o peso desse argumento para a tese do autor da fonte? O peso é total. Para o autor, não é só fonética, é sobre sincretismo religioso. O argumento é que, ao adotar termos de outras culturas, do panteão greco-romano, a mensagem original foi corrompida na essência. Usar Deus no lugar de Ial seria, nessa visão, continuar a própria assimilação que a Besorá veio combater. Entendi. Então a pureza dos nomes é vista como um firewall. Um firewall contra a contaminação da mensagem. Perfeito. Então, amarrando tudo isso, o que fica deste deep dive aqui? Nesta perspectiva, a Carta Galutiá é um manifesto de resgate. Um resgate cultural e espiritual. Isso. A autoridade vem de uma revelação direta, a mensagem é a libertação da assimilação. E a fidelidade à linguagem original hebraica não é um detalhe. Não, é a própria garantia de que a mensagem não se perca. Pois é. O que está em jogo aqui não é só teologia, certo? De forma alguma. O que está em jogo é a própria natureza da liberdade. A mensagem central, por essa lente, é que a verdadeira Besorá liberta as pessoas de sistemas de controle humano. Sejam eles quais foram, religiosos, políticos... Exato. Tradicionais e qualquer coisa que tente colocar as pessoas de volta sob esse controle, mesmo que seja com as melhores intenções, é vista como uma traição. O que nos deixa, então, com uma questão bem provocadora, que vai muito além deste texto, né? Com certeza. Em qualquer sistema de crenças ou até de conhecimento, como é que se aprende a distinguir entre uma mensagem que verdadeiramente liberta e uma tradição que, talvez sem perceber, acaba prendendo as pessoas de novo? Que Ial abençoe nossa caminhada nessa nova vida. Shalom!